Bem-vindo aqui para mais um vídeo que tem esse apelo que é um pouco mais educacional. Isso porque vamos dar alguns toques sobre a Bolsa, não falando exatamente sobre a companhia, mas respondendo a perguntas que foram feitas aqui no canal, em particular sobre a Cosan. Será que essa é uma empresa que está, no momento, se oferecendo? Seria a Cosan um bom negócio? Quem nos traz o questionamento é um dos nossos colaboradores, o Leandro C. Silva. E ele, primeiro, ele tem essa consideração que foi feita há 8 dias atrás e depois esta há 2 dias atrás. Às vezes, evidentemente, né, por uma questão de momento em que se está debatendo um assunto ou que está trazendo alguma coisa com prioridade, a gente leva um tempo para responder, mas na medida do possível, vamos responder a todas as questões que são colocadas aqui no canal. Então ele pede o seguinte: faz uma análise atual da Cosan e AES Brasil. O que acontece aqui é o seguinte: no caso da AES Brasil, ela é uma empresa que faz parte da nossa carteira e, portanto, eu vou deixar aqui no final a análise que fizemos para o segundo trimestre de 2022. Por outro lado, a Cosan, no caso, ela não faz parte da carteira e nem daquele segmento de empresas que fazem parte da carteira aqui do canal. Então a gente faz análises conforme a demanda. Mas o mesmo Leandro, 2 dias atrás, ele perguntou qual a sua opinião sobre a Cosan após adquirir participações na Vale 3. E também, eu acho que a pergunta mais importante é se eu teria a Cosan na carteira. Vamos dar uma olhada, ver como o mercado, de alguma forma, acabou se comportando em relação à aquisição de um percentual da Vale 3 pela Cosan. Vou usar uma notícia que foi postada neste site chamado Brasil Journal. Vamos dar uma olhada o que o site diz. E aqui é importante que a gente verifique que essa notícia, ela está um pouquinho mais apagada, mas ela é do dia 21 de outubro de 2022. Portanto, ela é do dia de hoje, o dia que está sendo gravado esse vídeo, embora eu não vá publicá-lo no dia 21. Provavelmente no dia 22 eu vou fazer a publicação desse vídeo. Mas vamos ver o que diz a manchete aqui inicialmente, né? Então, observe que o mercado não gostou porque não entendeu, provavelmente, a compra de parte da Vale pela Cosan. Diz Ometo sobre o negócio entre Cosan e Vale. Agora vamos dar uma olhada na notícia propriamente dita, porque aqui a gente consegue entender do que se está falando. Veja bem, a Cosan pegou o mercado de surpresa ao comprar 4,9% do capital social da Vale. Então, hoje ela possui em torno aí de 5% do capital da Vale. A fatia é essa que pode chegar a 6,5% caso aprove a transação. As ações caíram logo após o anúncio. Isso aqui é interessante, né? Essa manifestação. As ações caíram logo após o anúncio. E ainda que tenham subido, não se recuperaram totalmente do tombo. Para Rubens Ometo, então veja que esse Rubens Ometo é o mesmo Ometo que está aqui em cima, certo? Quem é o Rubens Ometo? Ele é presidente do Conselho de Administração aqui da Cosan. O mercado não gostou do negócio porque não entendeu. Citando Rumo e Raizen. Ele destacou que o histórico da companhia é positivo com esse tipo de transação. Então, e o que ele diz é o seguinte, ó: as pessoas deveriam conhecer nosso track record. Track record aqui é o seguinte: é aquilo que foi feito de forma semelhante no passado e os resultados que, segundo esse conselheiro, a Cosan obteve em negócios que tiveram a mesma semelhança. Então, ele quer insinuar aí que os negócios foram positivos. A outra parte que eu sempre julgo interessante é que, independente da minha opinião ou do que é dito pelo conselheiro da companhia, é você ir até o site de RI, de relações com os investidores da companhia, que no caso a Cosan, e começar exatamente por aquilo que a companhia faz. Então eu estou aqui, tem todo um histórico dela, que eu não vou acompanhar todo o histórico, porque eu estou fazendo um comentário que tem um caráter muito superficial
E o objetivo aqui é apenas dar um norte para quem algum dia pensou em adquirir ações da Cosan. Veja aqui, ó, com origem no setor de sucro energético. O que é curioso aqui, antes de eu seguir, é que quando você olha assim para esse setor, esse desígnio do setor sucro energético, é importante você saber do que se trata. Se você, em algum momento, não entendeu do que se trata, por exemplo, esse é um indicativo de que é melhor conhecer a companhia mais profundamente, porque isso aqui é uma coisa que pode se afastar do seu entendimento do mercado. O sucro energético ele está relacionado ao segmento de produção da chamada energia limpa ou energia verde. Mas, na verdade, o que tem ali é a produção de etanol a partir da cana-de-açúcar. E aí tem todo o processo lá que você, no caso, se interessar pela companhia, eu entendo que é melhor se aprofundar sobre isso. Mas, veja bem, a companhia ampliou e diversificou o seu portfólio de atuação ao longo dos anos. Vamos ver como é que ela ficou. Hoje é uma empresa que investe em setores estratégicos como, veja bem, aí já muda bastante, né? De energia para o agronegócio. Embora até, de certa forma, a produção de cana-de-açúcar tenha algum vínculo com a questão do sucro energético. Distribuição de combustíveis e gás natural, lubrificantes e logística. Bom, a pergunta aqui, você precisa avançar isso, porque isso aqui é só o início dessa apresentação, onde é que, no caso, entraria a Vale dentro dessa aquisição pela Cosan. Saltando para o ano de 2022, observe aqui que a companhia fez a aquisição da Sulgás e Commit pela Compagás. Bom, mas aqui já é um outro segmento de gás, também é energético, o que nos dá um indicativo, evidentemente, de que a companhia acaba se posicionando como uma holding deste setor. Então ela está mudando o seu comportamento. E agora, claro, evidentemente, é preciso avaliar como a Vale entra nessa história. E também tem, em 2022, a aquisição da PetroChoice pela Moove, que é uma aquisição de uma distribuidora e comercializadora de lubrificantes dos Estados Unidos. Está mais ou menos dentro do setor, mas veja que já se desvincula um pouco da energia limpa. E também é curioso como a companhia considera que foi mais um passo importante em sua jornada de expansão internacional. E também uma rápida passada, principalmente aqui pelo site da Status Invest, onde podemos avaliar a Cosan CS AN3, cujo valor atual da cota, ou melhor, da ação, R$ 17,09, mas que nos últimos 12 meses pagou apenas 4,71% em dividendos. Embora a Cosan seja uma pagadora de dividendos, é importante aqui verificar se o nível dos dividendos pagos, e veja que em 2021 foi o ano que a companhia mais pagou dividendos, chegando aqui a pagar 63 centavos por ação. Neste ano ela está aqui em 42 centavos. Então ela está mais ou menos indo para a sua média, o que nos faz perceber que talvez a relação, o dividend yield da companhia, ele não seja compatível com aquilo que a gente busca aqui no canal. E quando olhamos para o histórico do pagamento de proventos, nós podemos notar que a companhia, ela regularmente, se nós pegarmos de 2018 até 2020, ela veio pagando aqui em torno de uma vez ao ano. Exceções acontecem nos anos de 2021 e também aqui em 2017, quando nós voltamos para pelo menos 5 anos atrás. Então pode ser até que a companhia venha a pagar aqui mais um provento, porque esse ano a companhia pagou no mês de maio, e pode ser que ao final do ano ela acabe dando uma contribuída maior para fins dos dividendos, mas de qualquer forma, mesmo que ela chegue, o importante aqui é que a gente perceba
que dificilmente ela vai ultrapassar os 5%. E respondendo à pergunta do Leandro Silva, se eu a teria na carteira, nessas condições que a companhia está, eu não teria. Eu tenho a impressão que ela andou na direção de se tornar uma corporação gigantesca, uma holding com vários penduricários. Ela está muito parecida para mim, sabe com quem? Com a Itaúsa. Ela não, evidentemente, nas companhias onde ela investe, mas ela começa a dar passos muito semelhantes à da Itaúsa. E você pode olhar como é que estão hoje os proventos da companhia, embora muitos players do mercado e influencers do mercado ainda entendam que é importante aportar na companhia. Eu faria eu andaria num patamar muito parecido, e como ela não se enquadra dentro daquelas empresas mais consistentes de mercado, aquelas que têm uma perpetuidade mais representativa, só olhando por cima, eu vou analisar a companhia aqui no canal, com certeza, assim que sair os resultados do terceiro trimestre de 2022, mas mesmo analisando, numa primeira olhada, eu não a colocaria na minha carteira. Ou, se eu colocasse, ela estaria dentro do segmento de oportunidades e não da minha carteira de pagamento de proventos. Mas eu não vi na companhia um limiar de preço que pudesse indicar que ela tivesse um crescimento mais ajustado. Então, respondidas as questões, este foi o vídeo de hoje. Espero você tenha gostado. Eu vou ficando por aqui, me despedindo e deixando para você, como sempre, o meu grande abraço.